Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje é Adão e Eva estavam na vida eterna. Vamos repetir o tema? Adão e Eva estavam na vida eterna. Esse é o tema de hoje. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos iniciar agora dizendo que, para que você entenda o tema de hoje, esse tema, é necessário que nós falemos aqui de uma forma explicada, uma explicação cuidadosa, dessa forma. Então não cabe, nesse tema de hoje, falarmos de uma forma simplista. Por quê? Falar de uma forma simplista vai consistir em considerar apenas uma face, um aspecto das coisas. Então, simplismo é uma simplificação exagerada, correto? Então, um exemplo é quando nós pensamos com o simplismo, de uma forma simplista, que morte se trata da inexistência ou destruição literal na sepultura. Assim, nos levaria, então, a pensar que a ressurreição do último dia seria um ressurgir de pessoas que já não existem. Ou seja, um ressurgir de pessoas que já voltaram ao pó, pessoas que já foram destruídas na terra. O simplismo sobre a morte nos levaria a pensar que a ressurreição do último dia, que já ocorreu, seria então o ressurgir de pessoas já inexistentes, voltando à existência. Então, se pensarmos assim de uma forma simplista, vai mudar todo o sentido de qual morte houve a ressurreição do último dia. É por isso que os cristãos, de uma forma geral, esperam literalmente o mar dando os seus mortos, como diz o relato de Apocalipse capítulo 20, versículo 13, né? Que diz o seguinte: o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebeu? Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Se você analisar esse texto de forma literal, você vai estar esperando um dia o mar dar literalmente os seus mortos. Mas não é assim que se deve interpretar esse texto, porque essa não é a verdade. O texto não está falando de morte daqueles que já morreram no sentido literal, correto? Então, o tema de hoje é esse aqui. Adão e Eva estavam na vida eterna. Vamos entender esse tema de hoje com cuidado aqui e não falando de uma forma simplista, mas procurando apresentar para vocês de uma forma detalhada, bem explicada, esse tema de hoje. Porém, antes, vamos solicitar aqueles que não são inscritos ainda no canal que façam sua inscrição agora aí. Toque aí em inscreva-se, faça a sua inscrição, ative o sininho na opção todas, comente, compartilhe com seus contatos aí. Ok? Se desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, também me solicite. É o contato que está aí na descrição do vídeo. Né? Me solicite pelo WhatsApp que você seja incluído num grupo da sua capital ou o grupo geral também. Então eu gostaria de agradecer a todos que estão no chat agora. Paz eterna, vocês. Iniciamos no horário, né? 20 horas desta quarta-feira. Avisando aqui aqueles que desejarem receber links de nossas apresentações, que são elas, todas as quartas às 20 horas e todos os domingos às 19 horas, me solicite também. Então vamos ao tema. Adão e Eva estavam na vida eterna. Messias, como é que você pode afirmar isso? Adão e Eva estavam na vida eterna. Como pode ser assim? Como é que eles estavam na vida eterna se a vida eterna é só depois que partir desse plano terreno? Essa afirmação é que se fala, né? Que na verdade a vida eterna seria depois do último dia. E seria a vida eterna aqui. Então Adão e Eva estavam na vida eterna. Então é o que se pensa no meio religioso, é que a vida eterna é fora deste mundo físico. Não é verdade. Então o tema é esse. Adão e Eva estavam na vida eterna. Nós estamos afirmando isso.
e explicamos já como pode ser assim, já estamos explicando, já estamos começando a explicar. Então, na verdade, as pessoas perguntariam como assim eles estariam vivendo a vida eterna. Então as pessoas, alguns iriam perguntar se eles iriam viver infinitamente como seres humanos na Terra. Não, não é isso. A vida eterna não significa isso e a gente vai entender isso aqui hoje. Eles não estavam banidos, essa é a verdade. Eles estavam vivendo a vida eterna, eles não estavam separados, eles não estavam banidos do jardim, eles estavam na vida eterna, eles estavam no jardim. Então, primeiro, nós vamos aqui começar entendendo o que significa ressurreição da vida. E também nós vamos entender aqui o que significou, o que significou ressurreição da condenação ou ressurreição do juízo. Vamos ler aqui João capítulo 5, versículos 28 a 29, né? João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros... Então todos estavam nos sepulcros, mas que sepulcro é esse aqui? Que sepulcro é esse aqui? É literal? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Será que as pessoas que já haviam sido destruídas na terra? Não, não é isso. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, 28 a 29, né? João 5, 28 a 29. Então, nesse texto aqui, todos os que estão nos sepulcros não significa literalmente todos os que já foram destruídos na terra. Não, não significa isso. Porque todos os que são destruídos, que foram destruídos na terra até o último dia, não voltaram. Não foi disso, a ressurreição não foi disso. Então aqui nesse texto, esse texto que acabamos de ler, se refere a todos os que são terrenos, injustos, e todos os que são espirituais, justos, que estavam na morte adeana, a morte que passou a todos os homens, ou seja, o sepulcro. Então todos os homens, sendo eles terrenos ou espirituais, estavam no sepulcro, entendeu? Estavam no sepulcro, ou seja, estavam mortos, estavam separados e aguardavam a ressurreição do último dia. Então esse sepulcro ali, nesse texto, significa a morte que Adão e Eva morreram. Esse sepulcro ali significa a separação, a ausência do estado eterno, a ausência do jardim do Éden. Correto? Então, tanto para o terreno como para o espiritual, a eles havia sido passada a morte. Então, eles estavam no sepulcro. Jardim do Éden é, na verdade, metáfora da condição da eternidade, né? É a condição da vida eterna. Jardim do Éden é, na verdade, uma metáfora e não literal. Então, quem está aí tentando achar o Jardim do Éden hoje, os cientistas, pessoas que vivem procurando o Jardim do Éden, nunca vão encontrar. Porque Jardim do Éden se tratou de uma metáfora na Bíblia. Uma metáfora da condição em que o homem terreno e o homem celestial estavam na criação antes da transgressão. Então, eles estavam no Jardim do Éden. Então, Adão era terreno e Eva era espiritual. E os que fizeram o bem ressurgiram para a vida. São os justos, os espirituais. Os que fizeram o mal ressurgiram para a condenação, ou ressurgiram para o juízo. São os injustos, os naturais, os terrenos. Ava era espiritual, justo. Adão era terreno, injusto. E nós já afirmamos que tanto Adão como Ava estavam no jardim. E como podemos afirmar que Adão e Eva estavam no estado eterno? Como que nós podemos afirmar isso? Como nós podemos afirmar que a vida eterna ou estado eterno era aquele estado da criação Adão e Ava no jardim? Como que nós podemos afirmar assim? É assim, podemos afirmar isso
lendo Gênesis capítulo 3, versículo 22, onde diz: "E o eterno Yahweh disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva eternamente." Gênesis 3, 22. E viva eternamente, e volte ao estado eterno, e retorne da separação, e ressurja dessa morte que passou a todos os homens. Então, alguém perguntaria se antes desse momento, né, da transgressão, o ser humano estaria ou estava na vida eterna. Perguntariam se antes desse momento o ser humano estava vivendo eternamente. Então a nossa resposta é: sim, antes da transgressão, o ser humano, né, estava na vida eterna. O ser humano estava no estado eterno. Eles, o espiritual e o terreno, estavam no estado eterno. Era o estado da não morte, da não separação. Então, na Bíblia, morte, na Bíblia, né, claro que nós estamos falando desse assunto de hoje, na Bíblia, em relação ao assunto de hoje, morte não significa inexistência ou destruição. Morte não tem sentido de inconsciência e inexistência, claro, em relação ao tema que nós estamos apresentando. Embora o homem, de acordo com o livro de Jó, quando desfalece, venha a passar ao estado de inconsciência, de total desligamento, correto? E inexistência total dos sentidos, e o corpo biológico venha a se destruir na Terra. Mas essa não é a morte que a Bíblia trata em relação ao nosso assunto de hoje. A palavra morte, né, especificamente em relação ao nosso tema aqui agora, é a tradução da palavra grega thanatos, e tem o sentido de separação. Na Bíblia também encontramos esse sentido em relação a alguns textos. Então veja isto na parábola do filho pródigo, né? Como nós podemos ler em Lucas capítulo 15, versículo 23 a 24, onde diz: "E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu." Percebeu aí? O filho estava morto e reviveu, mas como assim? Vamos entender, ó. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Lucas 15, 23 a 24. Então vocês estão vendo o sentido da morte que passou a todos os homens. Eles não foram aniquilados, eles morreram, eles foram separados, foram expulsos do jardim, entendeu? E o jardim se trata de metáfora da condição da eternidade de antes, da vida eterna em que Adão e Eva estavam vivendo antes da transgressão. Percebeu isso? Percebeu? Então nós vamos continuar aqui o nosso tema de hoje. Quantos minutos? Deixa eu ver. 14 minutos, né? Percebeu? Então vamos continuar. O filho ali, no caso dessa parábola do filho pródigo, o filho, ele estava fora do lugar de origem. O filho estava fora do lugar de origem. Ele estava separado, estava perdido e foi achado. Ele estava separado, ele estava morto, entendeu? Aí reviveu. Quando ele voltou, ele reviveu. Então, nesse entendimento, a respeito dessa parábola, nós estamos dizendo que o ser humano, antes da transgressão, ele estava no estado eterno, tá? No seu devido estado, no seu devido lugar, que era o estado da não separação, da não ausência do jardim. Porque se não fosse assim, como é que o Eterno, ele diria que eles certamente morreriam se antes não estivessem no estado eterno? Como assim eles iriam morrer se eles já não estavam vivendo? Entendeu? Se eles não estavam vivendo eternamente, estavam na vida eterna. Se antes não estivessem vivendo eternamente. Como assim?
né? Se o Eterno iria falar, certamente vocês vão morrer. Então eles teriam que estar na vida eterna para depois eles morrerem, entendeu? Então assim, na condição anterior, quando ainda viviam eternamente, o Criador disse que eles certamente deixariam de viver eternamente, certamente morrereis. Então deixariam o quê? A vida eterna. Deixariam o seu lugar, que era o Jardim do Éden, que é uma metáfora ali do estado inicial. Então não adianta cientistas, né, no caso alguns que fazem documentários aí, ficarem procurando o Jardim do Éden, que eles nunca vão encontrar, porque o Jardim do Éden na Bíblia se trata de metáfora da condição inicial, da condição da criação antes da transgressão, correto? Então ali no caso Jardim do Éden é uma metáfora do estado inicial do ser humano, tanto o terreno como o celestial, o espiritual. Então, e por que foi assim? Por que foi assim? Porque antes ele já havia dito em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. O Eterno já havia dito: tomou, pois, o Eterno ao homem e o colocou no jardim. Você está percebendo aqui que o homem foi colocado na condição do jardim, na condição da vida eterna, na condição inicial da criação, onde não havia morte, onde não havia separação, entendeu? Tomou, pois, o Eterno ao homem e o colocou no jardim, o colocou ali no Jardim do Éden, naquela condição, para o cultivar e o guardar. E o Eterno Yahweh lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, vocês vão perder essa condição. Certamente morrereis, vocês serão expulsos do jardim, entendeu? Certamente morrereis, vocês ficarão separados, certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Está acompanhando o entendimento? Está acompanhando o nosso raciocínio aqui? Eu acredito que sim. Tá fácil de entender, embora não estejamos falando de uma forma simplista como nós já falamos inicialmente. Então, no dia em que dela comeres, é a mesma coisa que o Eterno falasse assim, porque no dia em que dela comeres, certamente ficareis separados. No dia em que dela comeres, certamente sereis removidos do vosso lugar. Mas, vamos falar uma coisa aqui. No diálogo, né, metafórico da serpente com a mulher falou de uma morte, ali dando a entender que eles morreriam de fato quando a serpente refutou, na verdade foi uma confusão mental ali, refutou, dizendo que eles não morreriam, né? Mas ali foi, na verdade, um engano da serpente, porque eles morreriam sim. Seriam o quê? Morreriam como? Seriam banidos, seriam separados da condição do jardim. Eles seriam expulsos do jardim. Morreriam sim. Então vamos ler para entender em Gênesis aqui, né, o texto de Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Eterno Yahweh tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que o Eterno disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Percebeu aí? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Percebeu aí? Gênesis 3, 1, 4. Então veja aí. Eva, né, a Ava estava falando que certamente eles iriam morrer. E a serpente disse o quê? Certamente não morrereis. Que na verdade eles não seriam aniquilados, eles não seriam destruídos, mas eles morreriam. Mas que morte? A morte que passou a todos os homens. Eles seriam separados, seriam expulsos do jardim, entendeu? Então entende ali que o jardim, na verdade, é uma metáfora, era uma condição inicial. Então no fim desse capítulo que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 3, no fim desse capítulo nós vamos ver que realmente Adão e Ava não morreram no sentido de terem sido eliminados, destruídos.
Eles não deixaram de existir, mas eles foram banidos do jardim, entendeu? Essa foi a morte que passou a todos os homens, correto? Mas Adão e Eva estavam antes na vida eterna, correto? Eles estavam na vida eterna. Agora, nós precisamos entender que vida eterna era essa que o ser humano vivia antes da transgressão. Como assim eles estavam na vida eterna? Então, nesse entendimento que nós estamos trazendo para vocês hoje, eu gostaria de perguntar se está claro, se nós estamos sendo bem claros no que nós estamos falando. Está claro para vocês que antes da transgressão o homem estava na vida eterna? Vocês entenderam o que significa que o homem, que o ser humano, né, tanto o homem terreno como o homem espiritual, estavam na vida eterna? Eles estavam no jardim? Tá dando para entender? Acredito que sim, né? Então tem alguns textos que relatam que no mundo por vir os homens ressurgiriam e as coisas seriam restauradas como a criação, como no início, como na criação. Vamos ler um texto aqui para a gente continuar o entendimento. Disse-lhe o mestre: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Percebe? Então, na verdade, quando Marta estava falando, ele não estava falando da carne, do corpo ali de Lázaro, mas ela estava falando do espírito. Aquele filho iria ressuscitar no último dia, porque a carne não ressuscitou no último dia. A gente vai entender que os injustos foram ressuscitados, mas não foi uma ressurreição uma coisa literal. Então vamos ler aqui, ó. E Marta, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas o quê? O Lázaro ou aquele espírito? Aquele espírito. Disse-lhe o mestre: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ao Juana, capítulo 11, versículo 23 a 25. Vamos continuar aqui o entendimento do tema de hoje. Então ainda vamos ler aqui o texto de João, né? E ao Juana, capítulo 5, 28 a 29. Vamos ler aqui esse texto de ao Juana. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros... E agora, entendeu isso aqui? Como assim todos os que estão nos sepulcros? Que sepulcro era esse aqui? Será que seria literal? Olha só. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Interpretar isso literalmente é um problema, né? E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E ao Juana, capítulo 5, 28 a 29, né? João 5, 28 a 29. Mas Shaul, que é Paulo na Bíblia, diz que o corpo natural seria semeado e o corpo espiritual é que seria ressuscitado. Então nós precisamos entender o seguinte: em alguns temas anteriores, nós já falamos, né, em temas anteriores, que não haveria ressurreição dos injustos. Mas por que nós estávamos falando isso? Que não haveria a ressurreição daqueles que morreram, literalmente, né, aqueles que já haviam sido destruídos, aqueles que já não existiam mais, o ser humano não iria ressuscitar. Mas o que foi a ressurreição dos injustos que ocorreu no último dia? A gente vai entender. Nós vamos entender que houve a ressurreição dos injustos no sentido de que o homem terreno voltou à condição do jardim. Mas que homem terreno? O homem terreno que vivia no tempo da ressurreição, no dia da ressurreição, né? Então eles voltaram ao jardim. Mas quem não existia não poderia voltar ao jardim. Então, na verdade, o homem celestial e o homem terreno ressuscitaram no último dia. Eles voltaram à condição da eternidade, voltaram ao jardim. Então, acabamos de ler aqui que no último dia houve a ressurreição da vida, que foi o dos celestiais, e a ressurreição da condenação, que foi a ressurreição do terreno. A volta ao estado original de toda a natureza criada, né? E a gente vai ler num texto no final que a gente vai entender isso. João 5, 28 a 29. Mas Shaul, ele diz que o corpo natural, ele seria semeado, e realmente é.
Não houve ressurreição literal do corpo natural. Então por isso que Shaul diz lá que o corpo natural, ele seria o quê? Ele era semeado, era sepultado, né? Ele não ressuscitaria esse corpo natural. E o corpo espiritual é que seria ressuscitar no último dia. Realmente houve a ressurreição do corpo espiritual. E o homem terreno, ele ressuscitou também? Ressuscitou, mas os que viviam, os que já haviam sido destruídos não existiam mais, então eles não ressuscitariam, porque a morte que passou a todos os homens não foi a morte literal, mas foi a morte da separação, da condição do jardim em que os homens, que o ser humano vivia no tempo da criação, antes da transgressão. Então, mas é aí que nós precisamos entender que a ressurreição do último dia, ela não significou o ressurgir do estado de inexistência para o estado de existência. Não foi isso. Mas essa ressurreição, aquela ressurreição, se tratou do ressurgir do estado da separação, entendeu? Para o estado do Jardim do Éden, o estado eterno, entendeu? No último dia, o corpo espiritual seria e foi ressuscitado. E o ser humano vivente voltaria naquele tempo e já voltou a viver a vida eterna. Então todos depois do ano 70 para cá estão vivendo a vida eterna, tanto no espírito como também na parte física, no homem natural, correto? O ser humano voltaria e já voltou a viver a vida eterna. Então todos nós, sendo terrenos ou espirituais, o nosso lado espiritual, o nosso lado terreno, e os homens terrenos e espirituais estão vivendo a vida eterna que começou no porvir, que começou no século que havia de vir depois, né, do ano 70. Então, agora, a ressurreição que ocorreu no último dia foi uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. Essa parte humana que ressuscitou no último dia foi a ressurreição para a condenação. Porque isso aqui é destruído. E o espírito é destruído? Não. Mas, de fato, houve a ressurreição dos justos e dos injustos. Quando? Quando que ocorreu? No último dia, correto? Por quê? Porque o injusto também teria que voltar ao jardim. Porque o injusto não estava no jardim? Estava. Quem era o injusto? Era a serpente, era a natureza humana, ela voltou ao jardim no último dia. Eu acredito que vocês já estejam entendendo o nosso tema de hoje. Então já ocorreu a ressurreição do último dia. Mas quando o Eterno disse, lá na criação, que eles morreriam, ele se referia a que eles seriam removidos do estado da criação, do estado original da criação. Mas foi pelo Evangelho que veio a revelação, então, do corpo espiritual, tá? Na criação, lá na criação, não há um relato explícito sobre o corpo espiritual, mas há o quê? O relato de que Adão era puramente terreno, natural, no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós passamos a ler. Então formou o Eterno Yahweh ao homem do pó da terra. Ele era natural, ele não era espiritual. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Correto? Então soprou em suas narinas o fôlego de vida, significa que o Eterno, o Criador, ativou a função da respiração, assim como foi feito também com os demais animais, correto? Todos os animais. Mas algumas pessoas querem dizer, né, que o Eterno soprou o Espírito no homem. Então, nesse caso, essas pessoas querem dizer que Adão seria espiritual. Mas não é verdade. Nós não podemos dizer o que o Evangelho não diz. Pois se dissermos que Adão era espiritual, nós estaremos contrariando o Evangelho que relata que Adão
não era espiritual, como nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47, onde diz: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes. Percebe que Adão não era espiritual? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem, aqui está falando do primeiro homem, não está falando de Eva. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus, a referência dos celestiais, né? Os que são da terra, percebe que tem os que são da terra? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, quer dizer, desde Eva, os que são dos céus, ao homem celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ou 47, estão percebendo? Então, Adão, ou Adão, ser vivente, natural, da terra, não era espiritual. Adão, alma vivente, como os demais animais, animal. Adão, mesmo sendo natural, animal, antes, Adão estava vivendo eternamente, mesmo assim. Ou seja, ele ainda não estava morto, que significa que não estava ausente, separado do jardim do Éden. Entendeu? Sendo assim, nós afirmamos que a vida eterna se vive na terra. Tendo em vista que o mestre ungido disse que a vida eterna seria e já foi nas eras futuras. Então ocorre aqui. As eras ou os séculos ou o porvir somente ocorre para quem vive aqui, na terra. Vamos ler aqui Marcos capítulo 10, versículo 30, somente uma parte do versículo em várias versões. No século futuro, a vida eterna. Você percebe que a vida eterna seria para viver aqui, o ser humano? No século futuro, a vida eterna, Marcos 10, 30. E no mundo vindouro, a vida eterna, percebe? Marcos 10, 30. No mundo por vir, a vida eterna, mesma coisa, mesmo capítulo. Outra versão, na era futura, a vida eterna. E no mundo futuro terão a vida eterna. Marcos 10, 30, né? Lemos em várias versões para a gente entender que a vida eterna estava no jardim, eles perderam a vida eterna, foram separados, foram expulsos do jardim, e no último dia voltou à vida eterna, vivendo de novo no jardim, ou seja, na condição inicial da criação, entendeu? Então está claro que século futuro, mundo vindouro, mundo por vir, era futura, e mundo futuro se trata de ocorrência enquanto o homem vive na terra, correto? Então, a vida eterna era para ser vivida no jardim, correto? No jardim, o ser humano vivia eternamente, mesmo não sendo espiritual, mesmo sendo o homem terreno. Ele vivia, o terreno espiritual, eles viviam eternamente, ou seja, viviam por um tempo indefinido, tanto os terrenos como também os celestiais. Mas, gente, e depois que o ungido cumpriu o seu propósito ao ressuscitar o corpo espiritual no último dia, a vida eterna voltou a ser vivida na criação como era no jardim, correto? Aí perguntamos, como é que algo não espiritual poderia viver a vida eterna? Ué, Adão não estava vivendo a vida eterna? Eles não morreram, os dois, ambos morreram no terreno espiritual? Foram separados da condição original. Então, não é somente o espiritual que vive a vida eterna. Nós aqui estamos vivendo a vida eterna, estamos no porvir, estamos na vida eterna depois do último dia, entendeu? Assim, era porque viviam aiônios. Então, na verdade, é porque as pessoas pensam que viver eternamente se trata somente do espírito. Mas
Viver eternamente era viver por um tempo, entendeu? A vida eterna era um tempo. Vida eterna não é no mundo espiritual, mas é no mundo físico mesmo. Vivendo o homem terreno, o homem celestial, entendeu? Então assim era porque eles estavam vivendo aiônios. Eles estavam vivendo aiônios. Vamos entender isso aí? É agora que nós vamos entender o que significa viver eternamente. Eles estavam vivendo aiônios. No hebraico, eternamente significa de uma forma que continua ou dura para sempre, permanentemente. E no grego? E no latim? Esse adjetivo eterno, que a gente fala de eternidade, esse adjetivo eterno vem do grego aionios e do latim aeternus. Mas temos que falar que acabaram traduzindo o adjetivo grego aionios para o latim aeternus e para o português e também para outras línguas eterno, com um sentido, né, de um tempo de duração sem fim, quando na realidade esses dois adjetivos, né, das línguas gregas e latinas significam tempo de duração indefinida ou indeterminada e não tempo sem fim, entendeu? Então, minha gente, aiônios e aeternos significam tempo indeterminado ou tempo indefinido, entendeu? Mas tempo sem fim seria em grego aidios e em latim sempiternos. Acompanhou? Então, minha gente, é preciso que nós saibamos que a vida do homem na criação era aiônios. Eles estavam na vida eterna, eles estavam vivendo aiônios. E em grego eles estavam vivendo, em grego, né? Em grego eles estavam vivendo aiônios. E eles estavam vivendo aeternos em latim. Então assim é preciso saber que por um tempo, a Adão e Eva não lhes foi permitido viver aiônios. Eles estavam separados, eles perderam aquela condição de viver essa eternidade aí. Por um tempo eles não lhes era permitido viver aiônios novamente. A vida eterna deles, né, era por um tempo indeterminado e não um tempo sem fim. Por isso que eles dois estavam vivendo eternamente. E da mesma forma, em hebraico, do Velho Testamento, a palavra olam, derivada do verbo alam, é traduzida erradamente por tempo, como se fosse algo que não teria fim, mas que na realidade o significado correto deve ser também de tempo indefinido e não tempo sem fim. Então significa que tanto Adão e Eva, sendo eles os primeiros homens, eles morreram de fato. Deixaram de existir, mas eles estavam vivendo a eternidade, entendeu? Então, é a mesma situação. Por um tempo, a Adão e a Ava não lhes foi permitido viver olam, né? Conforme o hebraico novamente. Eles não lhes era permitido viver olam, que é o viver eternamente no hebraico. Adão e Ava, depois da transgressão, eles foram separados. Aquela morte passou a todos os homens. E isso podemos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 23. O eterno Yahweh, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 23. Vocês perceberam que eles foram lançados fora? A morte passou a todos os homens, eles morreram. Fora do jardim do Éden é a morte, entendeu? Fora do jardim do Éden é a morte, que eles passaram a estar naquela sepultura, entendeu? Morte é a sepultura, a separação. E vamos explicar de uma forma agora corriqueira. Vamos fazer uma explicação assim bem simples. Agora é claro que a gente está falando não de forma simplista sobre esse tema, mas nós vamos explicar isso que nós estamos tratando aqui de uma forma corriqueira. Vamos explicar aqui, ó. Eu
Messias, estou ativo numa empresa muito importante. Logo, estou o quê? Vivendo. Eu estou ativo numa empresa, eu fui contratado para uma empresa muito importante, logo, eu estou vivendo. Está acompanhando? E num dado momento, eu sou expulso, eu sou demitido dessa empresa. Logo, morri. Está entendendo? E quando alguém perguntar assim, cadê Messias? Aí outra pessoa, você mesmo, vai responder, Messias foi sepultado? Messias morreu? Entendeu? Mas na realidade, somente fui afastado, fui separado, fui demitido da empresa, correto? Deu para entender? Entendeu? Agora vamos entender agora aqui o contrário de tudo que nós estamos falando. Messias já demitido, já expulso da empresa, está fora dos quadros da empresa. Ele está o quê? Separado, ele está expulso. Logo, Messias está o quê? Messias está morto. Messias está sepultado. Entendeu? Então, nessa situação, Messias está o quê? Na sepultura. Não é verdade? Mas, em outro momento, Messias deixou de estar separado da empresa. Ele foi recontratado. Logo, Messias ressuscitou. Messias reviveu. A sepultura deu os seus mortos, né? Aqueles que estavam na sepultura, que foram contratados, eu estou no meio deles, nós ressuscitamos. Entendeu a analogia nossa aqui? Então alguém vai perguntar, o que Messias, depois que eu for ressuscitado, que eu for recontratado, alguém poderia perguntar, o que Messias está fazendo aqui nessa empresa? Ele não morreu? Ele não foi expulso, ele não foi demitido? O que Messias está fazendo na empresa? Aí outra pessoa, ela vai responder, Messias saiu do sepulcro. Entendeu? Messias saiu do sepulcro. Messias estava morto e reviveu. Entendeu? Messias ressuscitou. Deu para entender o que foi a ressurreição do último dia, o que foi a morte? Entendeu, né? Eles foram expulsos do jardim, depois, no último dia, eles receberam de volta a condição do jardim. Então, por isso que eu fiz essa analogia, para que vocês entendam. Agora vamos ler alguns textos aqui, de Gênesis e João também. Vamos ler. E plantou, para a gente entender essa analogia, ó. E plantou o eterno Yahweh um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem, ó, contratou o homem, colocou o homem ali, ó, colocou naquela condição, pôs ali o homem. Percebeu? Ele estava vivendo. Pôs ali o homem que tinha formado. Correto? Entendeu? Gênesis 2:8. Vamos continuar o entendimento. Vamos ler outro texto aqui, ó, mais para frente. Versículo 15. Tomou, pois, o Eterno ao homem e o colocou no jardim. É como se... Lembra que eu fui contratado? Ó, tomou, pois, o Eterno ao homem e o colocou no jardim. Quer dizer, o homem estava naquela condição, ele estava vivendo eternamente. Percebe? Ali ele ainda não tinha morrido, correto? Porque o homem foi colocado na criação naquela condição, ó. Tomou, pois, o Eterno ao homem e o colocou no jardim do Éden, a condição original da criação, para o cultivar e o aguardar, correto? Então o homem estava o quê? O ser humano, Adão e Eva, estavam vivendo eternamente ali, no jardim. E o Eterno Yahweh lhe deu esta ordem. Olha só, eles estavam vivendo eternamente. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Por quê? No dia em que delas comeres, certamente vocês serão expulsos, vocês serão demitidos. Vocês serão expulsos dessa condição. Certamente morrerás. Correto? Está entendendo aí o raciocínio? Gênesis capítulo 2, 15 a 17. Por isso que eu fiz questão de fazer aquela analogia, né, da empresa. Eu morri, eu ressuscitei. Entendeu? Gênesis 2,15, só para entender que morte que passou a todos os homens. Então, aqui nessa condição, né, que nós estamos lendo, o homem está o quê? Quando ele foi colocado no jardim. Ele está o quê? Vivendo eternamente. Ele está na vida eterna. Adão e Eva, eles estão na vida eterna, entendeu? E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? O eterno Yahweh, pois, o eterno Yahweh,
pois o lançou fora do jardim. Quer dizer, eles morreram. Percebe? Se alguém fosse perguntar o que aconteceu com Adão, morreu. Foi para o sepulcro, ó. E o eterno Yahweh, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Quer dizer, morreu. Para lavrar a terra que fora tomada. Quer dizer, ele saiu daquela condição da criação, a condição original. Gênesis 3:23, correto? Está acompanhando o raciocínio? E havendo lançado fora o homem, quer dizer, a morte passou a todos os homens. E havendo lançado, porque essa morte significa separação. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24, né? Gênesis 3:24. Então, gente, quando o homem ele foi lançado fora, como também eu fiz analogia com a minha própria pessoa, né? Sendo expulso da empresa, ó. Quando o homem foi lançado fora, morreu. Assim como eu morri quando eu estava demitido, eu estava no sepulcro, entendeu? Quando o homem foi lançado fora, morreu. Foi sepultado. Agora, o que iria acontecer no último dia? O que iria agora, depois de tudo isso, depois de muito tempo, depois quando veio Cristo, no último dia, o que iria acontecer no último dia? Vamos ler aqui, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, quer dizer, a morte havia sido passada a todos os homens, percebeu? Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, a serpente, para a ressurreição, o quê? Da condenação. Correto? E Joana, capítulo 5, versículos 28 a 29. Então vocês lembram, agora somente mais uma analogia aqui, vamos fazer mais uma analogia aqui que vai ser muito engraçado, né? Vocês lembram que esses dias, esses dias são acontecimentos atuais, né? Vocês lembram que esses dias ressurgiu um personagem, né, para assumir o maior cargo da nação? Vocês lembram? Ressuscitaram essa pessoa. Ressurgiu um para o quê? Assumir o maior cargo da nação. Vocês se lembram disso? É coisa atual, né? Então ele estava morto e reviveu. É só para a gente entender. Então, vê se você lembra desse texto aqui agora para a gente entender aqui, ó. Cristo, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Como assim? Como a gente vai entender isso? Como assim mortos estariam sepultando mortos? Olha só o que ele falou aqui, ó. Cristo, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8:22. Como que nós vamos entender isso? Como? Então o sentido aqui é o seguinte: deixa os separados enterrarem os seus destruídos. Essa é a verdade aqui. Então, na verdade, aquela pessoa que havia morrido, ela já não existia mais. Tinha aquele corpo ali e alguém falou: deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Na verdade, ele já não existia, era só um defunto ali. Então, já havia sido destruído. Quer dizer, não existia mais, só havia uma forma, um formato ali, humano ali. Então, os separados, ele disse que deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Na verdade, quem estava sepultando ainda não tinha sido destruído, ainda estava existente, mas eles estavam separados. É por isso que Yahushua falou assim: ó, deixa que eles enterrem os mortos, que eles enterrem aqueles que já morreram, que já deixaram de existir. Entendeu o sentido aqui? Deixa os separados, quer dizer, os mortos na morte que passou a todos os homens, enterrarem os seus mortos, aqueles que não haviam sido chamados para o discipulado, correto? Então, como é que poderia haver mortos sepultando mortos? Então, uma coisa sem sentido, né? Se a gente fosse interpretar que seriam mortos literais enterrando mortos literalmente. Que, na verdade, ali, o morto que estava sendo sepultado ali era um morto literalmente, que ele já não existia mais. Mas quem estava sepultando aqueles mortos, eles também estavam mortos. Mortos em quê? Na morte que passou a todos os homens. E no último dia eles sairiam daquela sepultura, entendeu? Então, a palavra mortos ali tem dois sentidos. As pessoas que expiram, param de respirar e param de funcionar o organismo biológico, estão o quê? Destruídas. Essas pessoas não existem mais. Essa pessoa não existe, ela já se tornou inexistente. Então,
o dia que, por exemplo, só vou citar mais um exemplo aqui. O dia que eu morrer, você não deveria falar Messias morreu. Você não deveria falar Messias morreu, dentro do entendimento do nosso tema de hoje. Você deveria falar o seguinte: Messias foi destruído. Messias deixou de existir. Isso que seria o correto você falar na condição da morte literal. Se você falar que eu morri, se a gente for analisar pelo original no grego, né, a gente vai entender que não se trata da morte literal. Porque o dia que eu deixar de existir, né, ir para a inexistência eterna, se você falar que eu morri, porque se você for falar no sentido original de morrer no grego, como, por exemplo, thanatos, que é no grego thanatos, morrer, morte, se você falar Messias morreu, nesse sentido do original, aí alguém vai perguntar se eu me separei de alguma situação, se eu fui expulso de algum lugar para outro lugar, entendeu? Então a morte lá, que Adão e Eva morreram, foi a morte de eles terem sido expulsos do jardim, e não morte literal. Então se eu morrer, você não vai poder falar Messias morreu. Você vai ter que falar o quê? Messias deixou de existir, Messias foi aniquilado, entendeu? Então é para a gente entender o tema de hoje. Então para concluir agora, vamos ler esse texto aqui de 1 Coríntios. Ainda não concluí, mas que ainda tem mais alguns textos, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo do Eterno, o Eterno o destruirá. Aqui está falando da destruição mesmo, da morte literal. Se alguém se matar, se alguém se suicidar, né? Se alguém destruir o templo do Eterno, o Eterno o destruirá, quer dizer, ele vai deixar de existir. Porque o templo do Eterno que sois vós é santo, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então o tema de hoje é esse aqui, ó. Adão e Eva estavam na vida eterna, eles estavam vivendo eternamente. Então para entender o Adão, mesmo ele sendo terreno, ou seja, injusto, também ressuscitou no último dia, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículos 19 a 23. Vamos entender que houve realmente a ressurreição dos justos e dos injustos. Vamos entender. Porque a ardente expectação da criatura, quer dizer, os justos e injustos, espera a manifestação dos filhos do Eterno. Percebe? Porque a criação, toda a criação ficou sujeita à vaidade, quer dizer, a morte passou a todos os homens, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O Eterno a sujeitou assim, a morte passou a todos os homens, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Percebe que a ressurreição também seria dos injustos? Para a liberdade da glória dos filhos do Eterno. Então, quando os filhos do Eterno ressuscitassem, os injustos se ressuscitariam para a condição original do jardim, percebeu? Porque sabemos que toda a criação, quer dizer, Adão e Eva, geme e está juntamente com dor de parto até agora, toda a criação. Aqui Shaul está falando de toda. O homem terreno, o homem celestial. E não só ela. Aí ele já volta para o espiritual. Ó. Mas nós mesmos, que somos espirituais, ó, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, percebe? Também gememos em nós mesmos, igualmente a eles, né? Esperando que a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o corpo espiritual. Mas o corpo natural, ele receberia somente a vida de volta conforme era no jardim. Mas a redenção viria no corpo espiritual. Romanos 8, 19, 23. Então, quando os filhos fossem libertados daquela condição da morte, do sepulcro, toda a natureza também sairia, voltaria ao estado eterno, ao estado da criação, ao estado do jardim do Éden, né? Romanos 8, 19, 23. Então, a ressurreição dos injustos, ela foi somente para os injustos que estavam vivendo no dia da ressurreição. Não se tratou ali de ressurreição de quem já não existia. Porque quem já não existia, que era espiritual antes, ressuscitou somente o que dormia em Cristo, o Espírito. Mas quem foi destruído na terra antes do último dia, não ressuscitou, porque a ressurreição do último dia não se tratou de uma ressurreição literal, mas de uma ressurreição da condição de separação para a condição de volta ao estado eterno, de volta ao jardim, entendeu? Então, é isso, né? A ressurreição dos injustos, ela foi somente para os injustos que estavam vivendo no dia da ressurreição, os terrenos, né? Os homens terrenos que estavam vivendo no dia em que os filhos foram ressuscitados. Então, os injustos foram ressuscitados para quê?
para a condenação. Quer dizer, na verdade, eles foram ressuscitados, mas eles seriam destruídos na terra. Mas a carne do justo também seria destruída na terra. Seria o que? A palha sendo queimada em fogo inextinguível. Então ali realmente o espírito é que ficaria na eternidade, na sempiternidade, né? Junto com o eterno depois da morte, da destruição de o corpo ter sido semeado. Então, vamos ler aqui João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, percebe? Ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, quer dizer, os celestiais. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, quer dizer, o homem terreno, a carne. Quer dizer, ressuscitaram, voltaram à condição do Éden, mas aquela carne depois seria destruída na sepultura literal, entendeu? E Aruana, capítulo 5, 28 a 29. Agora em Atos, capítulo 24, 14 e 15, vamos ler aqui, ó. Mas confesso-te, disse Shaul quando se apresentou diante do governador, mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao eterno de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança no eterno, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos, os espirituais, como dos injustos. Aí os terrenos, Atos 24, 14 e 15. Mas as pessoas sairiam literalmente do sepulcro? Não. Seria a volta da condição do jardim, de quem estava vivendo no dia da ressurreição. E os espíritos, aqueles que estavam dormindo em Cristo, ressuscitaram, os filhos foram revelados e toda a natureza também foi liberta no dia da ressurreição. Agradecemos a participação de todos aí. Estamos concluindo o nosso tema aqui hoje. O próximo tema será domingo às 19 horas. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, uma boa noite.